Qual será o melhor investimento para aposentadoria? E será que o título do Tesouro Renda Mais faz sentido ou não faz? Será que vale ou não vale a pena? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje e antes de qualquer coisa já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para fazer isso também e ativar o sino das notificações e bora lá falar sobre o título do Tesouro Renda Mais, sobre aposentadoria e vamos fazer aqui simulações e na prática também como investir no título do Tesouro Renda Mais, passo a passo. Antes de tudo é melhor falar o seguinte, tem muita gente por aí falando que o bom mesmo para aposentadoria é investir num fundo de previdência, um fundo de previdência de renda fixa, etc. Na prática, o que a gente vê é que mais de 90% dos fundos perde para o benchmark, ou seja, por conta de uma performance ruim e das taxas excessivas, esses fundos, na verdade, não são bons. E aí tem gente que fala, ah, mas existem exceções. Sim, só que quando a gente fala de investidor comum, se a gente for se balizar pelas exceções, excluir tudo aquilo que não dá certo dentro daquele segmento, sendo que a gente tem outros investimentos que comumente batem 90% ou mais de 90% desses fundos, e a gente também não sabe se fundos que foram bem nos últimos 10 anos, por exemplo, que é uma raridade, vão seguindo bem nos próximos, a história nos mostra que isso também é difícil de acontecer. É muito melhor, muito mais inteligente montar uma carteira de investimentos para não só chegar na média, como superar ela de maneira bem simples, prática, através de método exatamente como eu ensino para os alunos da mentoria Carteira do Milhão. Aliás, não tem turma aberta nesse momento, é só um comentário se você quiser saber quando tem turma aberta. Novamente, é só me seguir no Instagram e ficar por dentro das datas da pré-inscrição e tudo mais. Agora, um dos investimentos que se faz para aposentadoria, por exemplo, pensando a longo prazo, dentro de renda fixa, é o melhor que existe, é justamente o investimento no tesouro de longo prazo. Até o momento, né, ou até poucos meses, nós tínhamos aí o Tesouro IPCA+, como a melhor opção dentro da renda fixa para longo prazo. E hoje nós temos o Tesouro Renda Mais, que é muito parecido com o Tesouro IPCA+, porém ele tem a característica de pagar ao longo de 20 anos um valor mensal, como se fosse uma aposentadoria mesmo, né? A partir de uma data que você mesmo escolhe dentro das opções que tem aqui de 5 em 5 anos, no próprio tesouro. E a missão aqui do vídeo de hoje é pegar justamente esse que é o melhor investimento de renda fixa para aposentadoria que nós temos disponível aqui no Brasil e ver se vale mais a pena hoje o Renda Mais ou o Tesouro IPCA+. E para isso nós vamos ver na prática aqui no próprio site do Tesouro Direto. Eu tenho aqui preços e taxas, né, nos títulos. Vou clicar aqui e vou encontrar o Tesouro Renda Mais. Deixa eu achar aqui. Eu vou primeiro pegar aqui uma ideia de simular, né? Vou chegar aqui no 2040, por exemplo, colocar aqui em Simule. Vou colocar aqui a minha idade atual, eu sei que não parece, mas eu tenho 32 anos. Quero me aposentar com, por exemplo, 60 anos. Depois eu vou mudar essa data, né? Só um exemplo. Vou colocar aqui que eu quero ter uma renda complementar. Essa aqui não é a renda total, tá? É a renda complementar só através do Tesouro Renda Mais de R$3.000, vamos supor que ela vai compor lá uma renda que eu quero ter de 40, 50 mil reais lá na frente, 3 mil eu quero que venha daqui, e eu tenho para investir agora, vou colocar aqui também 3 mil reais. Vamos descobrir o título aqui, ele vai me mostrar qual é o título ideal. Ele está me jogando aqui para o 2050, olha só. Vou clicar aqui em escolher, né, já que eu quero me aposentar com 60 anos, ele está me dando a opção de IPCA mais 2050, 5,6% ao ano. Ele está me falando aqui que eu preciso investir R$ 321,89 por mês para me aposentar com 60 anos, baseado nesse título aqui, né? No IPCA+, aliás, no Renda Mais 2050. Se eu quiser aqui escolher outro título, eu posso simplesmente colocar aqui o 2040. Aí ele vai me dar aqui que eu preciso investir R$ 894,73 por mês. Notem que pelo efeito dos juros compostos muda bastante coisa aqui, né? São 10 anos a menos de investimento, menos juro composto correndo, então já sai aqui para quase R$900. Mas ainda assim, né? Poxa, para ter uma renda de R$3.000 lá na frente, R$900 por mês aqui, né? 20 anos recebendo R$3.000. Nós vamos aprofundar esse cálculo aqui. Vou escolher outro título para a gente ter uma ideia.
IPCA mais 2045, né? O IPCA, o Renda Mais 2045. Vou clicar aqui em escolher e aí notem que ele está me dando aqui R$ 514,73. E o Renda Mais 2045 é interessante porque a gente consegue estabelecer uma comparação com o IPCA mais 2045, que é outro título disponível aqui, para a gente entender como é que funciona essa mecânica do rendimento e as vantagens do Renda Mais, se é que ele tem vantagens sobre o IPCA+. Eu vou mostrar duas coisas bem importantes aqui para você ficar ligado, para entender de fato se vale ou não vale a pena investir no Renda Mais. Vou abrir uma outra aba aqui, IPCA+, 2045 é o que eu vou procurar, tá aqui ele. Simule. Quanto eu quero investir hoje, então eu vou colocar aqui os mesmos valores, né? R$3.000 eu quero investir hoje. Eu vou colocar aqui os R$514, né? Que eu tenho aqui, ó, 514,73. Exatamente o mesmo valor por mês. Para ver essa diferença. Então, 514,73. Simular. E vamos lá para quanto eu vou ter aqui no final das contas. Olha só, valor bruto. R$450.477,95. Esse é o valor que eu resgato lá no final. Eu invisto aqui 137 mil e resgato aqui brutos, né? R$450.000. Se eu dividir exatamente esses R$450.000 por 240, por que 240, né? Porque são 20 anos pagando. O Renda Mais ele vai pagar durante 20 anos R$3.000, lembra? Vamos voltar aqui, ó. Para eu ter uma renda de R$3.000, uma renda extra de 3.000, eu preciso investir os 514 e ele vai me pagar ao longo de 20 anos, certo? Aqui, se eu pegar o IPCA mais 2045, esses 450 mil, então, dividir por esses 20 anos, eu tenho aproximadamente uma parcela de 1.875 que eu receberia. Claro que aqui eu não estou contabilizando juros, mas por que eu estou te mostrando isso? Porque 1.875 divididos aqui, né, sem juros, por exemplo, seria o que o Renda Mais iria distribuir para mim, considerando aqui a mesma taxa, né, os dois estão basicamente com a mesma taxa, se ele não rendesse nada. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, o Renda Mais continua rendendo, né, aquele dinheiro que fica lá, ele continua rendendo por esses 20 anos ou eu só recebo uma distribuição dos juros, do que os juros compostos somaram ali nesse período? Não, eu vou investir aqui aproximadamente 137 mil e vou receber parcelas de R$3.000. Quantas parcelas? 3.000 vezes 240. E vou receber R$720 mil. Dado que eu investi 137, eu recebo R$720 mil em parcelas, em 240 parcelas de R$3.000. Essa é a estimativa ali do Renda Mais, ou seja, faz bastante sentido, né? Ele vai render bastante ao longo desse período por conta dos juros compostos e vai continuar rendendo lá na frente. Outra vantagem do Tesouro Renda Mais. Se eu deixo para resgatar ele só lá no final, eu realmente vou utilizar ele só nessas parcelas, né? Vou deixar vencer lá na frente para receber essas parcelas de R$3.000. Ele isenta essa taxa da B3 aqui, ó, de R$6.700. Ou seja, se eu investir no Tesouro Renda Mais, ele tem essa vantagem também sobre o Tesouro IPCA+, para a aposentadoria, já que eu não pago a taxa da B3, se eu deixo lá para o final, ele é isento por regra. Então são duas vantagens do Tesouro Renda Mais. Se você quer investir para receber grana lá na frente, parcelado como uma aposentadoria de fato, dificilmente você vai encontrar um investimento com essas características que te pague a mesma coisa que o Tesouro Renda Mais. Agora vamos aqui para a prática. Eu vou te mostrar através de uma conta em uma corretora. Você pode fazer isso através de qualquer corretora. Então a recomendação, não tem conta em uma corretora ainda, para comprar algum título do Tesouro Direto, por exemplo, qualquer um deles, tanto o IPCA+, que eu mostrei aqui, quanto o Renda Mais, que eu também mostrei, você simplesmente precisa ter conta em uma corretora, não paga nada para abrir conta em uma corretora. Eu estou utilizando aqui o BTG Pactual, que é uma das corretoras nas quais eu tenho conta, para te mostrar o exemplo de como investir passo a passo no Tesouro Renda Mais. Então, eu estou aqui na página inicial, vou clicar aqui em investir,
Vou clicar aqui em renda fixa, que é onde ficam os títulos do Tesouro. Vou encontrar aqui Tesouro Direto. E aí, encontrando o Tesouro Direto, eu tenho todos os títulos aqui. Olha só, PCA 2035, IPCA 2045 e aqui os títulos de aposentadoria como, por exemplo, Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Renda Extra 2045. Clicando nele aqui, vai abrir essa outra aba aqui para mim, essa outra página na sequência, confirmando aqui que o vencimento dele, ou seja, o último pagamento vai ser lá em 2064, a taxa de 5,61% mais o IPCA, né, indexador IPCA, aplicação mínima R$ 30 e o preço unitário R$ 779,89. Esse preço unitário aqui você pode ignorar, né? Significa que um título custa esse valor, mas você pode aplicar frações também, né? A partir de R$ 30 você pode investir. Vou clicar aqui em investir e aí eu coloco o valor aqui que eu quero investir. Por exemplo, R$ 2.800. Se eu quero investir esse valor, vou clicar aqui, investir hoje. Dou sequência aqui, e ele está confirmando aqui exatamente os dados, né? Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Renda Extra 2045, taxa de 5,61. Vou clicar aqui em confirmar. E aí pronto, operação concluída com sucesso. Acabei de investir no Tesouro Renda Mais. No dia seguinte, vai debitar esse valor da minha conta. E aí tá fechado, simples assim. Em resumo, dá para você brincar bastante aqui no simulador do Tesouro Direto, colocar exatamente os valores, o período que você deseja se aposentar, para adequar a sua realidade, quanto você quer receber lá na frente, etc. E aí você estabelecer aqui um parâmetro para um investimento que faz bastante sentido para todos os brasileiros. Como eu falei, investindo num título como o Tesouro Renda Mais, você já está investindo melhor do que 99% das pessoas para aposentadoria. Mas David, tem como buscar uma rentabilidade ainda melhor? Tem, obviamente, como eu falei para você, montando uma carteira de investimentos diversificada, incluindo também renda variável aqui na conta. Você consegue buscar uma rentabilidade ainda maior e com boa segurança, principalmente investindo por conta, sabendo o que está fazendo e eliminando todas as taxas, como eu sempre falo aqui. Quando você elimina os intermediadores e investe com método, você tem muito mais resultado a longo prazo. Dito isso, eu fico por aqui, espero ter te ajudado com o vídeo de hoje e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.